E aí? Ao vivo. Ali que está ao vivo. Então, boa noite, Renan Ferreirinha, deputado Renan Ferreirinha. Muito obrigado por ter aceito o convite da Liga para essa conversa. Temos feito, nessa época de pandemia, diversos eventos assim de conversas com pessoas que nós viemos convidando, e também sobre temas como cultura, moradia, etc., né? Então, eu queria falar rapidamente para você sobre a Liga. A Liga é uma proposta de candidatura coletiva pelo PSB e, como candidatura coletiva, reúne diversas pessoas com histórias diversificadas, tanto também de pontos diferentes da cidade, de geografias diferentes, o que a gente acredita que trará mais diversidade, né? A ideia do mandato coletivo, a gente conhece algumas experiências em Pernambuco, em São Paulo, e elas vêm dando muito certo pelo diálogo que nós temos estabelecido com essas experiências. Temos visto que é uma ideia muito interessante e acreditamos que seja uma proposta nova aqui no Rio de Janeiro, e acreditamos muito que isso possa fazer a diferença nessa eleição. Então, vamos começar a conversa com você. Não sei se você quer falar alguma coisa antes, depois a gente passa para as perguntas. Maravilha. Primeiro, agradecer demais o convite aí da turma. Obrigado, Roberto, que eu já conheço há um tempo. Pedro, Janaína, Mari e todo mundo que faz parte aí da Liga. Sou fã da iniciativa, um privilégio ter vocês inovando aqui conosco no PSB, mas com todo o novo espectro da política que a gente tanto acredita que é possível ser feita. Então, prazer estar aqui com vocês hoje. Então, Renan, a Janaína vai começar fazendo uma pergunta para você. Vamos lá, Janaína. Boa noite, deputado. Sou Janaína, bem-vindo. Eu sou moradora do bairro de Cordovil, tá? Eu só atuo no segmento cultural, sou capoeirista. E nesse momento, né, em que a gente está em pandemia, ontem à noite saiu no Globo uma notícia dizendo que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, diz que não tem obstáculos para a reabertura das escolas porque as crianças são imunes. Ou seja, como se já não bastasse, né, a questão do nosso presidente dizer que, pelo histórico dele de atleta, né, ele não pegaria a gripezinha, a gente agora tem um prefeito dizendo que as nossas crianças são imunes à doença e incentiva a reabertura das escolas. Qual é a sua opinião quanto a essa situação? Janaína, primeiro peço desculpas que eu acho que queimou a luz aqui do quarto, mas eu estou com uma lâmpadazinha aqui do lado, espero que vocês estejam me vendo bem. É muito triste, né, Janaína? Para a gente que está acompanhando e fiscalizando de uma maneira extremamente séria e extremamente presente, né, tudo o que tem acontecido nessa pandemia e, primeiro, proporcionando um debate baseado em evidências, seguindo a ciência, as instituições da autoridades sanitárias, né? E nós somos privilegiados no Rio de Janeiro de ter uma concentração de institutos de pesquisa, institutos de ensino tão brilhantes para o nosso país, para a comunidade científica internacional como um todo. Nós temos 4 universidades federais aqui, basicamente na região metropolitana. Nós temos 3 universidades estaduais no nosso estado, nós temos a Fiocruz, nós temos o IBGE aqui, nós temos o INPA, ou seja, vários centros de pesquisa falando, trazendo, fazendo análises, projeções. Eu venho acompanhando isso desde março, quando a gente começou a encomendar e trocar com esses institutos projeções e estudos para que a gente pudesse basear nossas ações, atividades, políticas públicas. E é triste quando você vê um governante, seja ele a nível municipal, estadual ou federal, tomando decisões por puro proselitismo político, por pura motivação eleitoral. E o que o prefeito Marcelo Crivella tem feito é isso. Ele não está com uma agenda de um planejamento de reabertura que vai seguir isso, o que for. Ele não tem seguido o que as autoridades sanitárias têm dito, o que as experiências internacionais têm nos mostrado. E é muito importante frisar, Janaína, que eu sou presidente da Comissão de Economia da LERJ. Eu venho conversando
toda semana com os diferentes setores da economia do nosso Estado. Eu venho desenhando e entendendo e trocando com as pessoas, sentindo o que a gente pode fazer para aliviar a dor dos negócios, dos trabalhadores, formais e informais, nesse momento de pandemia, mas tudo precisa ser feito de maneira gradual no que tange a reabertura. Eu não sou contra a retomada, eu sou contra uma retomada feita de uma maneira errada, feita de uma maneira sem planejamento, colocando todos nós em risco. O que aconteceu ontem, que o Brasil ficou escancarado, como se deu no Leblon, isso está acontecendo em vários cantos. Em São Gonçalo, minha cidade natal, você tem visto isso de maneira absurda. E no Rio de Janeiro, infelizmente, com tanto o governo Crivella quanto o governo Witzel e o desgoverno Bolsonaro a nível federal não dando um exemplo de postura, a gente tem enfrentado isso. Mas o que mais precisa até agora é liderança alinhada à responsabilidade. E para finalizar, eu costumo dizer isso, né? Para você exercer liderança, isso pressupõe responsabilidade. Quando você não exerce a liderança, você está se esquivando de ser responsável por aquilo. E, infelizmente, é o que a gente tem visto muito por parte do prefeito do Rio de Janeiro. Também porque, com base no que eles dizem, né, e as atitudes que eles tomam, a população acaba relaxando e se descuidando, né? Pedro, então, você tem alguma pergunta aí para o nosso deputado? Eu tenho, mas antes de perguntar, eu queria, assim, ontem, quando eu vi o vídeo do Leblon, Ferry, eu achei que era caô aquilo, não acreditei, sinceramente. Quando eu vi aquela galera toda, e é quinta-feira ainda, né, gente? Assim, não tem nem a coisa, né? Quinta-feira, as pessoas, a rua tão lotada de gente, parecendo um carnaval, né? Ali na Dias Ferreira, coisa assim absurda, sabe? Mostra que e assim, não dá nem para falar, né? Porque às vezes quando a gente fala, a pessoa não tem acesso à informação, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre acesso à informação aqui nesse debate, né? Mas não é o caso, sabe? Né? Quem está ali no Leblon, a maioria é de moradores, pessoas que moram na redondeza, que moram no bairro talvez mais caro do nosso país, se não for o mais caro, é um dos mais caros do nosso país, e mostra que estupidez não escolhe classe social, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, né, aquela galera toda ali, enfim. E eu queria falar, Ferrinha, que você tem uma trajetória ao qual a gente admira muito. Você vem, né? Primeiro que você é uma das lideranças mais jovens aí da política, né? Não só do nosso estado, mas do nosso país. Você criou um movimento nacional, que é o Movimento Acredito, que é um movimento suprapartidário, né? De formação de novas lideranças. E eu acho isso muito positivo também. Existia até, eu que tenho grande parte da minha vida, né, sendo filiado a partido político, e tinha até um pouco de desconfiança no começo, se achava que isso iria esvaziar os partidos, mas eu acho que não, acho que esses movimentos eles estão qualificando, né, os partidos políticos, estão ajudando, né, a trazer demandas que são da sociedade de fora para dentro, né? E uma coisa que eu acredito é um movimento suprapartidário, e a gente se baseia muito, né, a Liga, é claro que a gente tem outras características aqui, nós somos uma campanha coletiva, mas a gente se caracteriza muito nesse tipo de ideias, né? Hoje em dia, a questão dos coletivos, ela está muito mais forte, né, quando você fala que atua num coletivo, do que aquele movimento personalista das pessoas que sabem tudo, que têm respostas para tudo, né? E a política tradicional, ela é muito feita em cima disso, né? Em cima de pessoas, do personalismo, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? Você já falou que gosta da proposta, etc. Mas se você conhecia, e assim, o que você espera, né? Como você acha que uma campanha coletiva pode interferir na política carioca? Excelente, Pedro. Uma ótima pergunta. Primeiro, obrigado pela introdução, né, pelas palavras aí. A gente vem fazendo um trabalho de hackear o sistema. Eu acho que muito do que vocês pretendem fazer também é por aí. E hackear o sistema pelo bem, né? Falando, obviamente, da maneira mais republicana, ética, que quem conhece sabe do nosso trabalho. Isso não há dúvida. E, primeiro, comentando um pouco de como surgiu essa motivação, né? Até
de começar um movimento de renovação política e existia um ceticismo muito grande, que era natural, né? Assim, até por parte, falando da experiência do Acredito em si, que é o movimento de renovação política que eu comecei com alguns amigos em 2017 e acabou crescendo muito. Primeiro que todos os fundadores do Acredito estudaram de alguma forma ciência política. E por que eu estou dizendo isso, né? Inclusive eu, né, fiz economia e ciência política. A gente valoriza partido político, sabe? A gente acredita na instância partido político como uma instância fundamental na democracia. Para a gente ter a nossa democracia sendo fortalecida, é importante que nós possamos fortalecer os partidos políticos. Isso é uma experiência da democracia mundial, né? As democracias que mais prosperaram também conseguiram ter o fortalecimento dos seus partidos, que acabam sendo guardiões da democracia. Agora, dito isso, que a gente tem esse entendimento teórico, a gente tem esse entendimento importante dos conceitos da democracia, nós também temos uma reflexão extremamente crítica de como os partidos políticos hoje no Brasil se encontram. E quando eu falo isso, eu digo que a gente precisa reoxigenar demais a estrutura partidária que existe no nosso país. Isso vai desde novos quadros que possam estar ocupando posições de liderança, isso vai em mais diversidade, por isso que eu acho que é brilhante ver aqui o trabalho de vocês na Liga, onde a gente tem pessoas de diferentes cantos da cidade, onde nós temos pessoas de diferentes classes sociais, onde nós temos pessoas de diferentes gêneros, nós temos pessoas com diferentes perfis, com diferentes etnias, ou seja, isso é muito importante para a gente dar cara de Brasil, sabe? Você olha para o Congresso, você olha para as casas legislativas, você não vê a cara do país. Você vê ali tentativas disso, e a gente precisa aumentar muito mais. E muito devido às estruturas partidárias bloquearem isso. Então, você, infelizmente, acaba acontecendo, e aqui eu não estou generalizando, né, isso, até que eu acredito que é possível a gente hackear esse sistema, até por isso que eu me propus para isso, e sei que tem muita gente boa que vem querendo fazer isso há muito tempo, tá? Há décadas aí, lutando. A gente tem um trecho do Manifesto do Acredito que diz o seguinte, né? Nós não devemos apagar os legados do passado. É a própria força do tempo que abre espaço para uma nova geração de lideranças, né? Ou seja, nós temos legados, sabe? Vai dizer, vou perguntar aí, o Roberto vai dar uma aula aqui do que ele já lutou por democracia nesse país, sabe? Quantas vezes aqui a gente já teve diversas tentativas autoritárias. Então, assim, a gente precisa ter muita humildade, muita calçar as sandálias da humildade, entender que, assim, atrás da gente vieram muitos ombros e muito suor, muito sangue derramado para a gente ter o que a gente tem hoje. Por isso, a responsabilidade da gente evitar qualquer tipo de retrocesso democrático, e o espaço para isso é o fortalecimento das nossas instituições. E os movimentos de renovação política, e aí eu falo mais como, obviamente, eu acredito em um grupo super plural, super partidário quanto a isso, mas como membro e cofundador do Acredito, assim, a gente tem muito desse intuito, de trazer novas pessoas, mas novas práticas e princípios, principalmente, reconhecendo o papel que os partidos políticos têm, não ignorando eles, até que você parar para pensar nas escolhas até partidárias que muitos fizeram, também foi entendendo que a gente precisava oxigenar os partidos que já existem há muito tempo. Depois que eu nunca tinha sido filiado a partido político, e não tem nenhum problema com isso, era a minha trajetória, né? Não estou emitindo nenhum juízo de valor para quem já tinha uma trajetória antes, né? Até num período anterior, já de muitos anos filiado. No meu caso, não era isso. Então, quando eu tive que me filiar, e aí eu comecei a buscar, entender, fiz a escolha pelo PSB, com isso, um partido que existe desde a década de 40, com todas as suas lutas e o que for. Então, assim, a gente vem para complementar também isso. Obviamente que nós temos uma pegada, um modo, para quem vai lá no nosso gabinete, percebe que tem uma diferença espacial, né? Que eu acho que é muito do que vocês querem trazer também, né? Por exemplo, nós somos uma startup política, basicamente é isso, o nosso mandato, como funciona. Porque você não tem parede, ali você quebrou, a gente não deu para tirar a minha porque a minha sala não dava para você derrubar naquilo. Então, a gente vai tornando o ambiente mais propício para isso. Ou seja, são diferentes ideias de inovação. E nessa pegada de diferentes ideias de inovação, eu conheço e venho acompanhando a ideia dos mandatos coletivos. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, Pedro, foi em 2016, quando um grupo em São Paulo proporcionou mais isso, né, através da campanha, o que foi. E assim, foi uma iniciativa legal. Eu tinha uma amiga minha que foi candidata a vereadora em São Paulo em 2016,
e acabou não sendo eleita em 2006, mas foi eleita em 2018 deputada estadual, que é a Marina Elô, e ela se interagiu muito com isso na época. E aí eu acompanhei um pouco disso, e em 2018 isso se solidificou, né? Você teve lugares que realmente conseguiram emplacar candidaturas coletivas que, de novo, são inovações, são modos de você tornar mais disruptiva, né? Ou seja, você trocar aí as engrenagens. E eu acho que tudo isso tem muito da minha empatia, tem muito do meu apoio. É um caminho que eu costumo dizer, né? O caminho do diálogo, o caminho da democracia exercida aí ao extremo, ele é mais difícil, ele é mais árduo, mas é o caminho que a gente escolheu, é o caminho que a gente sabe, né? Que a gente quer fazer, que a gente quer fazer de uma maneira coletiva, e por mais que, no meu caso, né, não é o que vocês estão propondo já desde a campanha fazer isso, a gente tenta fazer o mandato mais coletivo possível, né? Então, assim, eu tenho, para finalizar e passar para a sua pergunta, a gente faz algumas questões que eu acho que vocês podem, e certamente já estão pensando nisso, prestação de contas mensal em praça pública, por exemplo, o deputado na rua, né, que a gente chama. A gente vai à praça pública, fala sobre isso. Tem um outro programa que a gente fala especificamente em São Gonçalo, chamado Rodoviva, porque o centro de São Gonçalo, para quem conhece São Gonçalo, não, a gente não chama de centro, chama de rodo. E aí a gente pegou a ideia do rodo, né, com roda viva, faz o Rodoviva, que as pessoas vão e falam, o que está acontecendo, fala, tem algum tema sobre isso. Nós temos um aplicativo que a gente usa, onde o pessoal pode acompanhar os nossos gastos, pode acompanhar os nossos projetos de lei, sugerir projetos de lei, fazer várias coisas, ou seja, tentar fazer o máximo participativo possível, porque a gente sabe que nós não somos especialistas de tudo e nem devemos ser. Nós devemos estar com os ouvidos bem atentos para a sociedade. Bacana, Renan. A Kelly é a nossa co-vereadora também, que acabou, pré-candidata, que acabou de entrar. Kelly, quer fazer uma pergunta agora, Kelly? Deixa só, Roberto, só comentar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu só pedir desculpa pelo atraso, porque aqui está uma loucura mesmo. Estou desde 7h30 da manhã aqui, e eu não mexi em Facebook, não olhei grupo, não olhei nada hoje, para a gente acabar com essa luta hoje. Mas eu estou seguindo para eu formular alguma pergunta aqui. Roberto, deixa eu só fazer um comentário aqui. Uma coisa que eu achei muito importante você ter falado, Ferreirinha, é a escolha do PSB, né? Que, ao mesmo tempo que é um partido super tradicional na política brasileira, né? Existe desde a década de 40, teve presente na grande maioria das lutas, né, do povo brasileiro, do petróleo é nosso, da luta contra a ditadura militar, da reabertura do regime político, enfim, uma série de momentos importantes da nossa história, mas, ao mesmo tempo, é um partido plural e um partido aberto a novas ideias, né? Quando nós fomos conversar com o nosso presidente, com o deputado Alessandro de Molon, ele, de pronto, assim, foi entusiasta da campanha coletiva, né? As duas nossas representações na LERJ, né, que é você e o Mink, que assim são figuras, né, muito atuantes, mas de gerações diferentes da política, né? Mink começou com o movimento estudantil secundarista, lá na época da ditadura, você já no movimento de renovação política, e, ao mesmo tempo, um partido que recebeu tão bem essa proposta de campanha coletiva, né? Então, mostra assim, essa pluralidade que existe hoje no nosso partido, né? No Partido Socialista Brasileiro. Eu estou muito feliz de poder militar ao seu lado na construção desse Rio e desse país. Maravilha, obrigado, um prazer. Eu acho que, tomando isso, né, a gente precisa reconhecer. Eu costumo dizer, Pedro, que, de novo, por mais que eu acredite em toda a importância que os partidos têm que ter, nós precisamos reconhecer que muita coisa não está dando certo. E, para isso, nós precisamos fazer autocríticas, né? Que a gente tanto cobra essas autocríticas no país. Eu acho que um movimento bacana que o PSB tem feito é isso, né? Fazer essa autorreforma, como tem sido feito. Fala o seguinte, o que está acontecendo que a gente pode alterar, fazer com que... Porque, assim, é normal, gente. Ninguém é infalível, ninguém pode ter isso. A gente tem que acertar mais do que errar quanto a isso. Tem erros que não são erros, são crimes. Aí você precisa responder para isso. Mas a questão técnica, a questão de posicionamentos, acho que tudo isso é muito bacana. E, como você disse, né, acho que esse aspecto plural ele torna muito mais interessante, muito mais reflexo, né, da nossa sociedade. Então, é um prazer a gente estar aí lado a lado. Mari? Olá, Renan, tudo bem? Eu sou a Mari, eu sou jornalista, mãe,
militante do direito das mulheres, principalmente das mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Essa é uma das minhas maiores militâncias. E aí eu vou misturar um pouquinho da minha pergunta com a pergunta da Alice, que não está aqui com a gente, né? A Alice conversou com a gente um pouquinho mais cedo e comentou que você fez parte do movimento Renova BR e que vem justamente com a galera mais jovem e tudo mais. E uma das nossas principais discussões na Liga é fazer com que as pessoas se apaixonem de volta pela política, né? Porque eu acho que a gente já viveu tanta coisa. Eu vou fazer 40 anos e já vivi 3 impeachments praticamente, né? Estamos indo para o 3º. A gente, quando começa a conversar com alguém, quando a gente começa a falar de política, a frase que a gente mais escuta é: eu não gosto de política. Mas as pessoas não gostam simplesmente porque não conhecem, né? E como você vê isso hoje na atual conjuntura disso tudo? E como você vê a inserção de jovens, e principalmente de jovens periféricos, nos novos modelos da gente fazer política? E isso inclui as mulheres também, tá? Porque a gente, apesar de hoje ter um núcleo grande de mulheres e maior, nós ainda somos minoria. Por acaso, na Liga, nós somos maioria, mas nós ainda somos minoria nas câmaras, nas assembleias e tudo mais. Muita minoria. Por acaso não, por opção, gente. Pois é, nós somos maioria, Pedro. Não, é muito bom, é importantíssimo isso, e a Liga está trazendo isso, né, do empoderamento feminino, que é vital na nossa política e deixa muito a desejar. Você pega aí os números do Palácio Pedro Ernesto, né? Então, aí, você pega os números do Palácio Tiradentes, você tem uma subrepresentatividade enorme. E quando você pega também os números de outras cidades, no Rio adentro, no interior adentro, é bizarro. Vou contar para vocês que São Gonçalo, que é o 2º município mais populoso desse estado, não tem nenhuma vereadora eleita, dos 27 atuais vereadores. Se eu não me engano, são 2 ou 3 vereadoras na história da cidade que foram eleitas. Então, assim, isso não é nada normal. Isso é algo sistêmico que precisa aí ser resolvido. Isso se aplica também quando você faz um recorte periférico, quando você faz um recorte diferente de recorte que você pode fazer, mas você voltando para isso, né? Você tocou aqui, Mário, a gente precisa reencantar o discurso político. Isso tem que ser um discurso de venha reocupar um espaço que deveria ter sido sempre o nosso, né? Porque isso vai desde aristotélico, né? Desde Sócrates e Aristóteles, você já tinha Platão falando que se você não ocupar os espaços políticos, alguém que não deveria estar ocupando esse espaço vai ocupar. Não existe vácuo de poder, né? Alguém ocupa aquele espaço. E, infelizmente, não são quem a gente acredita como sociedade que deveria estar ocupando esses espaços, né? Então, é muito importante que a gente a gente desmistifique, né, essa ideia de que a política é algo ruim, ou que todo político é assim, e que a gente ocupe esse espaço, que a gente clame por esse espaço, e que a gente possa se candidatar, que a gente possa apresentar esses projetos, que a gente possa realmente apresentar alternativas. O que falta às pessoas é alternativas. E aí estabelecer uma relação de confiança com as pessoas. Eu costumo dizer isso para quem me segue, para quem está acompanhando o nosso trabalho, que assim, é impossível que você concorde comigo em todas as matérias que nós estaremos discutindo. Vai ser impossível. Porque a única pessoa que vai poder concordar 100% contigo é você mesmo, e olhe lá, porque você, com diferença temporal, você vai discordar de si mesmo. Então, assim, às vezes em 24 horas você já se desculpa, assim, não, nossa, estudei mais um pouco sobre isso, ou aconteceu uma experiência pessoal e aí já mudou um pouco. Então, é normal isso, né? Eu venho batendo muito no tema agora na pandemia, que a gente está em cima, né? Fiscalizando. Eu rodei todos os hospitais de campanha desse estado, essa vergonha, são quase R$1 bilhão de dinheiro público investido em elefantes brancos, em hospitais que são lonas de circo e não lonas de hospitais. Então, assim, são 1.300 leitos prometidos e a gente não tem nem 150 em funcionamento. Uma loucura com tudo isso. E tiveram momentos, por exemplo, que eu tive uma postura mais rigorosa do que eu imaginava que deveria ser de isolamento social. E muita gente fala assim, Ferrinho, eu acho que isso é errado. Eu falei, cara, tudo bem. A gente está apresentando baseado nisso aqui que a gente viu. Você tem a sua opinião, pode argumentar, mas que seja uma discussão fundamentada. O que não dá para ter, Mário,
é achismo político, né? Bom, vou fazer isso aqui porque eu acho que isso aqui não. Achismo. Tem um amigo meu, deputado federal, também do PSB, o Felipe Rigoni, que ele diz, né, que o Brasil é cheio de batalha naval em política pública, né? Você faz uma política pública, Roberto, você não sabe quem você quer atingir, no bom sentido, né? Quem você quer impactar, como que você consegue acompanhar a eficácia daquilo, a durabilidade. É igual batalha naval, você joga, você não sabe se vai pegar um submarino, uma praia, a pedra, e a gente tem que parar com isso. A gente tem que ter um acompanhamento, a gente tem que conseguir qualificar esse debate, conseguir trazer representatividade de quem entende direito. E aí, esse é um processo, Mari, que a gente precisa de novos quadros que possam significar, que possam dar essa representatividade necessária. E aí é um trabalho de formiguinha, porque a gente tem que falar, tem que repetir, tem grupos, movimentos aí que estão ajudando, os próprios partidos fazendo suas autorreformas com isso, e a gente tem que reencantar. E entender que a frustração ela é muito entendível, muito entendível. Ela é uma frustração que fala assim, pessoal, a gente está falando de um povo muito sofrido, né? Um povo muito sofrido, o nosso povo. E é difícil, né? Tudo que aconteceu, você virar e falar o seguinte, acredita de novo. Mas é isso que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que não é colocando a capa de super-herói atrás das nossas costas que a gente não quer isso. Que a gente quer uma sociedade conscientizada dos seus direitos e conscientizada dos seus deveres cívicos e lutando por o que a gente realmente acredita, para uma sociedade mais desenvolvida, mais justa para todos nós. Eu quero fazer uma pergunta. Primeiro, eu quero te parabenizar por você ter sido um dos autores já que obriga, né, o uso das autoridades da lei, que obriga as pessoas a usarem a máscara no nosso município, no Rio de Janeiro, num todo, e tendo isso como exemplo. Eu milito muito aqui, eu sou nascida e criada no Morro da Mangueira, sou uma das co-vereadoras, e assim, eu tenho feito um trabalho muito, muito árduo aqui na nossa comunidade para o uso da máscara, para o cuidado, a não aglomeração, enfim. Eu queria saber, assim, por você ter sido um dos autores da lei, te incomoda ver as nossas autoridades federais não usar máscara, como Deus me livre, como o Bolsonaro? Como você vê isso? Como você percebe isso? Esse desleixo com o nosso país? É revoltante, né? É revoltante porque aqui eu não estou já me referindo à pessoa da qual eu tenho muitas críticas e tudo mais, mas eu estou me referindo ao cargo também. Você é o presidente da República. Você é a pessoa que, de certa forma, é a mais acompanhada desse país. E é que tem que dar o exemplo nesse sentido. E você pode ter as ideologias, as visões diferentes do que a gente acredita de mundo, mas você não defender a vida, no sentido mais primordial da nossa essência, é grotesco. E mais do que grotesco, para mim, é algo criminal. Você deveria ser processado por isso, porque você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Você está colocando a vida de outras pessoas que se aglomeraram ao seu entorno, que tocaram em você espirrou, passou a mão em alguém. Então, assim, é muito triste. É reflexo de uma sociedade que, infelizmente, está lidando com suas escolhas democráticas, mas que a gente precisa sempre estar investindo na nossa educação para que a gente possa melhorar as nossas escolhas. E que, nesse momento de pandemia, o que a gente tem visto, Kelly, é uma crise de liderança, né? Porque são nesses momentos mais difíceis que a gente entende e vê quem, de fato, consegue segurar, né? E falar assim, isso aqui eu vou levar... Imagina aí você, toda a sua trajetória na Mangueira, já tinha ouvido falar bastante de você através do Pedro e do Roberto, também tem um carinho muito especial pela Mangueira. Não sou mangueirense, mas depois do hino que vocês criaram no ano passado, acho que todos nós passamos a ser verde e rosa um pouco, né? Eu sou do outro lado da poça, né? Então meu coração é vermelho e branco pela Porra da Pedra e pela Viradouro. E aí acabo tendo um pezinho no Salgueiro. Meu filho é Viradouro, olha, mora na Mangueira e é Viradouro. Mas eu tenho que ser Viradouro raiz, né? Viradouro porque ganhou o título agora, não. Né? Essa coisa... Não, ele é Viradouro. Não, ele é Viradouro há muitos anos. Que bom, Viradouro ganhou esse ano. Nossa, foi
terrível ele jogar na cara que ele é campeão. Mas a Mangueira ganhou ano passado, vocês também estavam muito bem representados com isso. Mas, assim, terminando, né, é muito triste, sabe? Que eu acho que a gente precisa ter essas críticas, a gente precisa estar acompanhando, estar realmente e entender a importância do voto, entender a importância do acompanhamento da democracia. Nós, como atores, todos nós somos atores políticos, né? Cidadãos conscientizados com isso, que precisamos estar acompanhando, lutando, se propondo ao debate, e infelizmente a gente tem visto aí uma falta de respeito muito grande por quem hoje senta na cadeira. Ferreirinha, queria trazer uma questão, justamente porque você trouxe essa coisa de que você é de São Gonçalo e nós aqui fazemos a campanha no Rio de Janeiro. O primeiro trabalho profissional que eu tive, olha que já vai um bom tempo nisso, foi na Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Depois disso, essa instituição, que era a Fundrem, foi extinta pelo Moreira Franco. O Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio, ficou sendo a única do Brasil que não tinha um órgão de planejamento metropolitano, e só recentemente, no governo passado, com o Pezão, que foi recriada a autoridade metropolitana, mas que ainda não conseguiu muito se impor. Você sabe que as nossas cidades, né, o Rio, toda a Baixada, Niterói, São Gonçalo, formam um grande complexo urbano, e que as questões, né, ultrapassam o território. Lixo, poluição da Baía de Guanabara, o problema do saneamento, etc., são difíceis de serem tocadas sem que haja um diálogo entre os municípios, e o Instituto da Região Metropolitana é o ideal a pensar isso. E o Rio de Janeiro, como município sede, ele deveria ser o líder disso, só que os prefeitos geralmente têm muita resistência eles imaginam que estarão abrindo mão de uma parcela do poder. Eu queria te perguntar como é que você vê isso, se você acompanha esse debate, se você percebe, se você considera importante a gente empoderar um órgão de planejamento metropolitano. Com certeza, Roberto. Excelente pergunta também. Eu sou membro titular da Comissão Especial da Região Metropolitana, na ALERJ, né, que é uma comissão que acompanha todos os trâmites relacionados à região metropolitana, a nova estrutura governamental que foi criada, né, de acompanhamento para tudo isso, e a gente vem fazendo um trabalho muito próximo de entender o que deve acontecer e como que esses próximos passos precisam ser dados. Infelizmente, o governo do Estado não valorizou, até então, nesse 1 ano e meio de mandato, né, a independência e até as decisões que precisavam ser tomadas por parte desse colegiado. Agora, eu tenho um ponto muito importante, que o prefeito do Rio de Janeiro ele tem que conhecer de região metropolitana muito bem. Porque a cidade do Rio ela não é simplesmente a cidade do Rio. Ela é a cidade que rege uma região metropolitana como um todo. Então, você tem, desde a Zona Leste, né, que a gente chama, então, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, você tem a Baixada Fluminense, com todo o seu entorno, você tem aí a região serrana, que acaba também tendo uma certa estrutura, né, de êxodo diário, né, que você vai e volta com isso. Até recentemente Petrópolis foi incorporada na região, o que é considerada a região metropolitana, e tem desafios que você não resolve só com uma cidade. E você que é um especialista na parte de sustentabilidade, meio ambiente, você sabe disso. Como você limpa a Baía de Guanabara, por exemplo, ou como você faz uma estrutura de saneamento básico condizente, sem ser de maneira coletiva, com todos os municípios que rodeiam aí a Baía de Guanabara. Você não consegue fazer isso, não dá. Então você precisa de políticas públicas que possam ser discutidas com isso. Mesma coisa a mobilidade. Como você transforma a mobilidade? Você pega a Supervia, que passa toda a Baixada, a possível linha 3 do metrô, que é quase conto de fadas, né? Em São Gonçalo e Niterói, isso que a gente fala, que a linha 3 ela vai vir depois da linha 5, se duvidar. É uma integração que você tem de mobilidade com isso, e tudo isso como você vai entendendo. Por exemplo, dar um exemplo de algo que não foi bem pensado, e por falta
dessa estrutura de conversas, de falta do colegiado metropolitano com isso, que foi aprovado por lei, mas ainda não teve uma efetividade, né, tão grande. Né? Essa Câmara Metropolitana não conseguiu agir tanto como a gente gostaria por causa desses entraves e por causa da situação política como um todo que se deu. Você pega o que aconteceu ali no Boulevard Olímpico, que turisticamente, obviamente, toda a revitalização do Porto Maravilha é fantástica, né? E isso é muito importante quanto a isso. E eu, que conheço bem aquela região ali também, admiro muito isso, né, que aconteceu. Agora, tem um problema muito grande que nenhum carioca, e eu me considero um carioca da clara, como eu costumo dizer, né, por ser do subúrbio, da periférico, mas um carioca da gema, né, vamos dizer assim, quem mora na cidade do Rio, deve entender um grande problema que foi gerado ali. O que aconteceu? Quando você tinha que ir de barcas para Niterói, para São Gonçalo, o que você faz? Você pega as barcas e aí você solta no centro do Rio e você dali parte para onde você tem que partir. Né? Hoje, com o fim do mergulhão que aconteceu, você tem que andar um bom pedaço. Então, você anda ali quase 1 quilômetro que você precisa andar para isso, para você conseguir pegar o ônibus, né? Porque o terminal de ônibus ele se afastou. Para quem lembra, antes ali na Praça 15 tinha um mergulhão, que era terrível no sentido urbanístico que for, mas era muito próximo a interação entre os modais, né? Entre o sistema de transporte. Sabe qual é o reflexo disso? As barcas caíram. Hoje o serviço de barcas é um serviço que é difícil fechar a conta, porque as pessoas pararam de pegar barca porque tinha que andar isso e ficava suado, podia pegar chuva, tinha uma situação que atrasava mais, teve menos, ali a capacidade de ônibus é muito menor do que antes, o mergulhão concentrava muitos ônibus, e aí você acabou fazendo o quê? Que o serviço de barcas teve uma queda de pessoas utilizando e você teve uma subida de quê? De fluxo na ponte Rio-Niterói, que gerou mais engarrafamento. Que aí o engarrafamento faz com que você pegue toda a parte ali da Leopoldina, que também engarrafa. E aí, consequentemente, a Avenida Brasil engarrafa. Ou seja, uma decisão de mudar o ponto de ônibus de um terminal que existia antes, era um mini terminal rodoviário, causou uma situação de mobilidade tremenda em toda a região metropolitana. Então, quando você faz decisões de políticas públicas integradas em uma região metropolitana por parte de uma cidade só, dá nisso. Um outro exemplo também de mobilidade, o Crivella inventou de fazer uma linha que passa ali do BRT, ali na descida da ponte, né? Para quem está chegando aí, quem vai para a rodoviária Novo Rio, e até agora não concluiu isso, no meio, e ele obstruiu 2 faixas. O que aconteceu com isso? Pô, você tem trânsito lá em Caraí, em Niterói. Você tem trânsito com isso lá no acesso por causa disso, por causa dessa interação que não foi bem feita. Ele não avisou a concessionária da Ponte Rio-Niterói, que ficou desesperada, veio falar com a gente correndo, a gente foi ver, já tinha acontecido. Então, assim, essa falta de integração que acaba acontecendo entre as cidades é muito ruim. E o peso maior sobre isso, obviamente, recai sobre o prefeito do Rio de Janeiro, porque é a cidade mais importante da região. É a cidade mais importante, é a segunda maior cidade do nosso país. Então, assim, o prefeito do Rio precisa entender a sua corresponsabilidade em administrar também muito da região metropolitana. E isso eu acho que vocês têm um potencial imenso aí para contribuir com esse assunto, que ainda é muito pouco entendido. Não existe, né, nenhuma forma de você pensar a cidade do Rio sem pensar nas pessoas que estão em volta, né, e que frequentam o Rio todos os dias. Você está falando da ponte, você vai para a Baixada Fluminense, né, você vai até para as regiões mais distantes, por exemplo, quanto tempo fica, né, e a gente teve o problema agora da Supervia de cancelar os trens rápidos, o que acarreta em mais de 40 minutos, né, no tempo de viagem no ramal Japeri, né? Então, no ramal Japeri Santa Cruz. Então, esse é um problema muito grande, né? A questão da mobilidade no Rio, ela não pode ser pensada somente a partir da cidade, mas sim de todo, né, o seu entorno, toda a sua região metropolitana, né? Exatamente, Pedro, exatamente. É integrado, é junto, e é isso. Até porque as fronteiras, né,
são fronteiras criadas por nós, né? Pela humanidade. Você tem até algumas fronteiras naturais, mas até o Estado, o ente município, o ente Estado, o ente União, são questões que nós criamos como sociedade para nos organizarmos, dar uma certa ordem para tudo, mas tem que ser de maneira muito integrada. Janaína, quer pegar esse assunto? Não, eu ia fazer uma pergunta mais voltada para outro eixo. Assim, você como cofundador do movimento Mapa Educação, um movimento que investe no protagonismo do jovem para a melhoria da educação da nossa cidade, o que você considera um dos maiores desafios para a educação desses jovens? Obrigado, Kevin. Por sinal, estava numa reunião antes dessa aqui, né, dessa live, reunião de conselho do Mapa Educação, que é quase um filho, né? Quando você cria uma iniciativa que segue assim, é super, super especial. E foi através do Mapa que eu entendi que meu caminho seria através de política pública, não necessariamente como político, mas de política pública, a minha paixão em trabalhar com políticas públicas em educação, e aí depois veio o Acredito e outras questões. Mas o Mapa, para quem não conhece, é um movimento que defende a educação como pauta central de um projeto de país e motiva colocando o protagonismo jovem como a principal ferramenta para isso. Então, assim, a gente tem várias conferências, pesquisas, acabou de fazer uma pesquisa em conjunto com outras instituições, mais de 30 mil jovens participando, então algo bem, bem interessante. E nossa educação tem vários desafios, cara, e, assim, várias questões que nós precisamos estar priorizando. A minha pauta central, ela é educação, eu costumo dizer, de que mais que uma bandeira é uma trajetória de vida. Óbvio que agora nós estamos falando muito sobre saúde, sobre economia, que é o que está mais aí em voga, mas a educação ela tem que ser sempre prioridade. Infelizmente, ela acaba sendo deixada de lado e a gente não consegue priorizar as discussões. A primeira discussão que está aí, e a gente precisa reconhecer e atuar com isso, é quando as aulas voltarem, de que forma elas vão voltar. E aí vai mais uma crítica aí para o Crivella, que fazendo isso de uma forma completamente jogada, falando que crianças são imunes ao coronavírus, dizendo que vai quem quer, não vai quem não quer. Mas peraí, como assim? Você imagina um pai de aluno recebendo essa informação? Ele é tão enlouquecido que ele diz que criança é imune. Ele não viu quantas crianças que já foram internadas, algumas perdas de criança. Ele é enlouquecido. É lamentável. É muito lamentável que o Rio de Janeiro, com toda a sua história, tudo isso tenha tal pessoa no Palácio da Cidade. E a gente tem esse problema agora de pensar a educação pós-coronavírus, né? E quando eu falo pós-coronavírus, não é que a gente resolveu o coronavírus, é pós o coronavírus surgir. E a gente agora vai precisar, porque, assim, vamos ser realistas, a gente vai voltar às aulas antes da vacina surgir. Isso é praticamente um fato, né? Então, a gente vai precisar se adequar, como outros países têm feito. Como que vai ser feito isso? Qual é o distanciamento social que vai estar dentro da sala de aula? Eu apresentei um projeto de lei sugerindo um distanciamento pelo menos de 1 metro entre as carteiras. Todos os funcionários, todos os alunos utilizando máscara, álcool em gel na entrada de todas as salas, medir a temperatura na entrada da escola. A gente vai ter que pensar no novo normal. E uma outra questão, possivelmente vamos ter que fazer um rodízio de alunos, porque nós não temos hoje estruturas escolares que vão conseguir ser multiplicadas tão rápido. Então, assim, vamos dizer, o pessoal vai ter, tal turma vai ter aula segunda, quarta e sexta, outra vai ter segunda, terça e quinta, e a gente vai entender como que isso vai se dar. Priorizar o terceiro ano, porque é o ano que está para fazer o vestibular. Perguntas muito difíceis que nós precisamos estar respondendo para isso. Isso é mais numa esfera estadual, o ensino médio, tá? Essa questão especialmente aí de vestibular, o que for. No município, até para quem não sabe, que está nos acompanhando, né? Essa é uma dúvida que muita gente... Município, gente, só lida com ensino fundamental, que já é enorme, tá? Pré-escola é ensino fundamental. Então, do que a gente considera o antigo jardim e o do 1º ao 9º ano. Você não vai ter município lidando com ensino médio, por exemplo.
No caso do Rio de Janeiro, isso não tem. E o Estado, o governo estadual, lida com o ensino médio e com o que a gente chama de Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, a 5ª, a 8ª série antiga, e raríssimos casos de Fundamental 1 que vão estar acontecendo. Na cidade do Rio, você está bem dividido, que Fundamental inteiro é do município e ensino médio inteiro é do Estado. É uma divisão bacana que acabou sendo feita aí em outras gestões, que isso avançou. E você tem um grande problema, que eu considero assim, que a gente falha muito como país nisso, que é o problema de creches. Sabe? As creches, elas têm um potencial provado, e isso nós temos vários pesquisadores brasileiros fazendo isso, a Luiz Araújo, o pessoal do Instituto Ayrton Senna, Mozart, todo mundo lá que faz o trabalho quanto a isso, mostrando vários pesquisadores, Daniel da Unicamp, e você tem Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, que já mostrou, né, que quanto mais cedo a criança for exposta ao conhecimento, mais ela vai conseguir aprender. Então, assim, o cérebro de uma criança é igual uma esponja, né? Nós sabemos disso, todos nós conhecemos, você vai jogando informação, essa criança vai absorvendo. Então, quanto mais cedo a criança for exposta obviamente que ninguém está propondo aqui que 6 meses você esteja, não é isso, mas assim, você estudar dos 3 aos 5 anos já é algo muito importante e muitas crianças no nosso país não têm essa possibilidade, não têm essa oportunidade. E aí você tem já uma situação onde é a loteria de vida já desde cedo. Você pega estudos de quantas palavras uma criança de 3 anos é exposta quando mora numa família tal e a outra em outra família, e a família tal tem um dos pais fica em casa para cuidar, ou tem uma avó que ajuda, e a outra, por exemplo, todo mundo trabalha, a criança fica sozinha, é gigantesco. Então, você universalizar o acesso à creche é algo muito importante, e tanto municípios quanto o governo federal podem fazer isso. E é algo que o governo Crivella avançou muito pouco nesse sentido, e a gente precisa estar levantando essa pauta. Então, educação infantil, contem comigo que eu sou grande fã disso. Eu sou militante, né? Pela educação, uma educação de qualidade. Eu faço parte de bibliotecas, de formações, de bibliotecas comunitárias, né? Eu tenho uma aqui no Morro da Mangueira, com mais de 15 mil livros, 70% dele catalogado e classificado por cores, para as crianças terem maior autonomia de acesso, né? Às estantes de escolhas dos livros que elas queiram. Então, assim, eu mego com você que educação é primordial. Sem educação, nada acontece, né? É através da educação que a gente pensa em saúde, saneamento na cidade, enfim. Se precisar de alguma pesquisa, com alguma coisa assim voltada para leitura, para bibliotecas comunitárias, para preencher ou somar com o mapa da educação, conte conosco. Obrigado, Kelly. Obrigado, prazerzaço. Conta com a gente também. Uma das principais bandeiras, né, da Liga é focada para a educação, né, e também ao acesso à cultura. Né? Da mesma maneira que a gente acredita que a educação tem que ser um ensino integral desde cedo, com bastante reforço para a educação, a gente também acredita que atividades culturais para as crianças, desde o ensino básico, também é uma forma de formar novos cidadãos. Como você vê essa nossa proposta? Janaína, só travou no finalzinho, se for de formar novos cidadãos? Isso, para auxiliar na formação do cidadão. Claro, claro. Que ele entenda quem ele é. Excelente, excelente. Também é outra questão muito importante que a gente costuma dizer que a educação, ela tem, para quem gosta muito do tema, né, tem diferentes propósitos, né, que você tem na educação. E tem 3 justificativas muito grandes, né? Até filosofar um pouquinho a nossa conversa aqui, mas acho que todo mundo vai gostar disso também. Que é o seguinte: primeiro o pessoal diz, tem um propósito de utilidade, utilitarista para a sociedade. Então, assim, basicamente, você tem que ir para a escola ou você tem que se formar
para você ter uma profissão e você conseguir agregar à sociedade. Tudo bem, é algo que interessante, né? Você soma com a sociedade, eu acho que é algo importante. Nós, de fato, precisamos de médicos, nós, de fato, precisamos de engenheiros, nós, de fato, precisamos de professores, nós, de fato, precisamos de garis, nós, de fato, precisamos de diferentes profissões que nós temos na nossa sociedade que precisam ser preenchidas. Uma outra interpretação é a interpretação também que a educação ela tem uma prioridade de ascensão social. E essa é uma questão mais individualizada, né? Ela não tem uma utilidade coletiva, você fala assim, eu estou estudando e eu vou fazer isso porque eu quero ascender socialmente, eu quero crescer financeiramente ou o que for assim perante a isso. E quando você estuda, tudo bem, também pode ser visto como uma forma disso, por mais que uma questão mais de você focar em si, mas é uma consequência. Se você está indo através do estudo, maravilha. E tem também a terceira justificativa, e elas são complementares, né? Isso é algo que a gente está no nosso subconsciente social também, mas o terceiro propósito educacional é o que eu sou mais apaixonado e defendo, que a educação é um direito de todos nós, universal. Então, assim, você ser educado, você se educar, né? Então, assim, ter acesso à educação, à escola, é você realmente ter acesso ao seu direito universal ao ensino. E isso é compreendido já pelas Nações Unidas, pelos organismos internacionais, pela sociedade democrática como um todo, né? E de você se formar como cidadão, que é exatamente o que você falou, porque nós somos animais, e como raça humana. E a gente o que nos diferencia é o que a gente vai estar, o nosso intelecto, obviamente, seleção natural, tudo que aconteceu, mas o que a gente vai preencher ali, né? E não existe, Janaína, uma opinião pessoal, que eu sei que muita gente compartilha, mas que eu não conheço nenhuma outra estrutura tão eficaz e tão importante que a humanidade já criou quanto a escola pública, para a gente conseguir espalhar isso, né? A escola pública, para mim, é a melhor invenção institucional que a gente já criou. E por isso que o fortalecimento dela é importantíssimo, porque é o que tem capilaridade. Você vai nos 5.500 e poucos municípios do Brasil, você vai ter uma escola pública. Você vai ter quanto a isso. Isso se reflete no mundo como um todo. Então, assim, o fortalecimento, a cobrança que a gente faz, no caso aí aqui do Brasil agora, com essa confusão de MEC, quem é ministro sai também para o quarto ministro da Educação, quanto a isso no nosso estado ou na nossa cidade, o que é as críticas que nós devemos fazer. Então, um pouco por aí. Só para vocês saberem, eu tenho mais uns 5 minutinhos, que eu tenho uma outra reunião com o pessoal do Acredito. Então, tenho uma conversa com o pessoal do Acredito, 7h40. São uns 5 minutinhos. Então, Renan, você estava falando... Mari, quer fazer então uma pergunta, Pedro? Rapidinho. A gente defende muito a educação em período integral, principalmente a educação desde a creche até o primeiro segmento do ensino fundamental, que a gente vê que é muito abandonado e muito precário, né? Então, a gente tem uma outra questão também, principalmente agora em época de Covid, e desde que o Crivella assumiu a cidade do Rio de Janeiro, que a gente deixa de ser a capital cultural do Brasil. E você acredita que após o Covid a gente consiga voltar a ter o Rio de Janeiro, não só a cidade, mas como o estado, como capital cultural? Ferreirinha, eu queria só que você também complementasse uma coisa, que você falou uma coisa aqui que eu fiquei pensando sobre a questão da volta às aulas, né? E intercaladas, né? Por exemplo, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, né? Enfim, de forma... E uma das propostas também da Liga, que é muito importante, que a gente acredita muito que a inclusão social que a inclusão digital gera inclusão social, né? Então, nós temos um projeto que a internet seja gratuita, principalmente em comunidades carentes, com uma forma, né, que as pessoas possam ter um acesso de qualidade. E não é só a internet que a pessoa vai lá e entra no WhatsApp, mas que ela possa ter um ambiente formativo, né, uma internet banda larga de qualidade. Queria que você também comentasse, junto com a proposta da Mari, né, essa questão também sobre a inclusão digital, gerar inclusão social, uma internet gratuita na nossa cidade. Excelente, maravilha. Então, quanto ao ponto da Mari, né, eu estou até lendo um livro, Mari, que recomendo muito, chamado Biografia Brasil, uma Biografia, da Vivian Schwartz, muito bom.
e fala muito sobre como... Fala muito de Rio de Janeiro, obviamente, e diz um pouco sobre essa questão de, né, nós somos a capital cultural e nós ainda somos a capital cultural do país, apesar do duro golpe do Crivella. Assim, o Crivella como prefeito foi é um golpe terrível no sentido cultural do nosso estado e por várias questões, a gente sabe disso. Kelly aí, não sei se não é porque é da Mangueira que ela necessariamente gosta de samba, mas caso ela goste de samba também, ela sabe do que eu estou falando, e vários outros grandes eventos, o fervor cultural que o Rio de Janeiro tem. E nós temos pessoas, muitas pessoas que atuam no campo cultural, os artistas, e quando eu estou falando de artista de rua até os artistas de televisão, secretários e pessoas que foram ex-ministros da cultura, que são do nosso estado, da nossa cidade. Ou seja, nós exportamos muito isso, né? Tem essa tradição perante isso. E dá para a gente correr atrás, a gente precisa correr atrás. Por quê? Porque a gente também precisa descer um pouco do salto alto e achar que a gente não vai perder esse posto. Você pega São Paulo aí, São Paulo hoje tem uma atividade de teatro que tá dando baile, né, gente? Você tem hoje um carnaval de São Paulo que a gente sempre brincou, né? São Paulo não tem carnaval. São Paulo hoje tem mais bloco de rua do que o Rio de Janeiro. De novo, a qualidade nossa ainda é muito maior, mas a gente não pode ficar com essa de ficar achando que somos incomparáveis. Não é por aí. Não é por aí. Temos que correr atrás, temos que ir atrás dos incentivos, temos que criar as condições necessárias para desenvolver. E esse é um dos grandes ativos do Rio de Janeiro, ser a capital cultural do nosso país, ser a porta de entrada turística, ser a porta de entrada de o que se entende como realmente o pessoal chama um pouco de soft power, né? Que esse você ter essa influência cultural, essa influência de você falar muito do Rio de Janeiro, que a gente vê desde as novelas, desde os livros, desde tudo. Isso é histórico que foi se dando, mas isso precisa ser sempre alimentado através da cultura, através das manifestações públicas da arte, através da nossa criatividade. O povo carioca ele é criativo, ele é perseverante, ele é diferente, ele é inovador quanto a isso. Agora, isso precisa ser apoiado por parte do setor público como um todo, né? E a gente não tem visto isso recentemente. Quanto à pergunta do Pedro, também muito boa, essa pauta de conectividade, Pedro, primeiro que a gente precisa entender que a pandemia ela criou, sim, vários problemas, mas, principalmente, ela escancarou problemas que nós já tínhamos na nossa sociedade. E na educação, nós já tínhamos um problema absurdo de conectividade. Em 2014, Pedro, eu fui trabalhar em Sobral, no Ceará, fazer um estágio de verão em Sobral, que recomendo muito para quem gosta de educação conhecer mais o caso de Sobral. E eu fui trabalhar sobre conectividade em escolas. A gente está falando de 6 anos atrás, uma pauta que era entendida como política pública nacional. Então, a gente tem aí um longo caminho, porque basta você ligar a internet nas escolas, você vai ver que tem muito a desejar. Então, uma baita de uma pauta para vocês poderem bater aí nisso, avançar perante isso nas escolas municipais da cidade do Rio, para que a gente consiga garantir a universalidade do acesso digital nas escolas. Porque primeiro é isso, cara. Você vê agora quem está tendo acesso a Zoom, quem está tendo acesso às plataformas digitais, e você acaba o quê? Gerando desigualdades. E a educação, que deveria ser a grande promotora de igualdade de oportunidades, infelizmente acaba sendo uma promotora de desigualdade de resultados. E isso a gente precisa mudar essa regra do jogo. Beleza? Pessoal, obrigado, hein? Poxa, prazerzaço estar aqui com vocês hoje, sextando com vocês. Muito obrigado, Renan. Foi um prazer conversar com você. E estamos juntos aí na campanha. Estamos em pré-campanha. Daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos na rua e contamos com a sua ajuda aí nessa campanha que virá. Show de bola, gente. Vamos para cima. Sabem que da minha admiração que vocês estão construindo quanto a isso, e que essa pré-campanha possa ser um momento de muitas trocas, de aprendizados, e assim que a campanha também começar e tiver aí, vocês também possam botar o carro na rua e estar realmente aí atuando, mostrando para a sociedade. Obviamente tem todos
a gente sabe, tem as convenções partidárias que vão estar acontecendo, todo o trabalho perante isso, mas vocês que estão se colocando à disposição, né, nesse projeto de pré, é algo muito importante e tem muito do nosso apoio. Muito obrigada, deputado, pela conversa. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Tchau. Obrigado, foi muito bom conversar com você. Um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente no Facebook. Esse foi mais um debate da Liga. Grande beijo, gente. Obrigado a vocês.